Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão do Exame Nacional de Física e Química de Portugal, do ano de 2023, primeira fase, tá, pessoal? Ele fala para nós o seguinte: na Antártida, um meteorito de 12 quilogramas a uma temperatura de 3.100 graus Celsius enterra-se num bloco de gelo de grandes dimensões, com uma velocidade de 10 quilômetros segundo a menos 1, 10 quilômetros por segundo, em módulo. Admita que o bloco de gelo se encontra a temperatura de 0 graus Celsius. Toda a energia cinética do meteorito é utilizada para fundir o gelo do bloco. A capacidade térmica máxima do material que constitui o meteorito é 830 joules, quilograma menos 1, Kelvin menos 1, e a temperatura de fusão do gelo é zero. A variação de entalpia máxima de fusão do gelo é 3,34 vezes 10 a quinta joule quilograma menos 1. Determine a massa de gelo que se funde, considerando que no final o sistema meteorito mais bloco de gelo se encontra a 0 graus Celsius. Apresente todos os cálculos efetuados. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que ele deu foi a temperatura inicial do meteorito e a massa do meteorito. Depois, ele deu a velocidade que esse meteorito tinha e disse que o bloco de gelo onde esse meteorito vai cair é muito, muito, muito grande. Então, a massa desse bloco é gigantesca, tá? Admita que o bloco de gelo se encontra a temperatura de zero. Então, é aquele que a gente chama de gelo fundente, o gelo que está prestes a se fundir. Toda a energia cinética do meteorito é utilizada para fundir o bloco de gelo. Então, a energia cinética vai se transformar em energia térmica que vai ser absorvida pelo bloco de gelo. Tá? Depois, a capacidade térmica máxima do material que constitui o meteorito é 830. Então, a gente pode chamar de capacidade térmica máxima do material, ou calor específico, como é usado no Brasil. Depois, a temperatura de fusão do gelo é 0 graus Celsius, que é o normal, né? E por último ali, que ele fala para nós, a variação de entalpia de fusão do gelo é 3,34 vezes 10 a 5 joule quilograma menos 1. Então, essa variação de entalpia de fusão do gelo é o seguinte: se esse gelo receber 3,34 vezes 10 a quinta joules, 1 quilograma de gelo se transforma em 1 quilograma de água. Então, é o que ele está dizendo que é o chamado calor latente da fusão, né? Que é a quantidade de calor que você vai ter que dar ao gelo para que 1 quilograma de gelo passe do sólido para o líquido. Por último, determine a massa de gelo que se funde, considerando que no final o sistema meteorito mais bloco de gelo se encontra a zero. Isso quer dizer, a temperatura final de equilíbrio térmico é 0 graus Celsius. E aí ele quer que eu ache, então, a massa de gelo, sabendo que no final a temperatura de equilíbrio foi zero. Tá bem? Então, observa que o bloco não vai mudar de temperatura. O bloco vai apenas sofrer o processo da fusão, né? E o meteorito, sim, o meteorito é que vai deixar a temperatura de 3.100 graus Celsius e vai passar para uma temperatura de 0 graus Celsius. A temperatura do meteorito vai se igualar à temperatura do gelo. Como é que nós vamos resolver isso? Vamos lá, olha só. Bom, para a gente resolver isso, a gente vai começar fazendo a seguinte conta. Nós vamos calcular a quantidade de calor cedida pelo meteorito. Como assim, professor? Ué, se o meteorito estava a 3.100 graus Celsius e vai terminar com zero, ele cedeu calor. A temperatura dele diminuiu porque ele cedeu calor. Ele não mudou de fase, não mudou, a fase era sólida, continuou sólida. Então eu posso montar a equação QM, MM vezes CM vezes delta θ M, tá bem? Onde eu tenho a massa do meteorito, eu tenho a capacidade térmica máxima dele e tenho a variação de temperatura dele, tá? Automaticamente fica assim, ó, 12, que é a massa, 830, que é a capacidade térmica máxima, e a temperatura final, 0, menos a inicial, 3.100. Né? Então, eu chego a uma quantidade de calor de menos 30.876.000 joules. Esse menos está aqui para enfatizar que o meteorito perdeu essa quantidade de calor. Beleza? Bom, agora é o seguinte, ele diz no texto que toda a energia cinética seria transformada em energia térmica, seria cedida ao gelo. Então, vamos calcular essa energia mecânica, né, que seria essa energia cinética,
que vai ser transformada em calor, então, e cedida ao gelo, né? Vamos lá, ó, a energia mecânica, no caso, seria só a energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Onde é a massa do meteoro, tá? Então, a massa dele é 12, a velocidade dele estava lá 10 quilômetros por segundo. Só que 10 quilômetros fica 10 vezes 10 a terceira metros por segundo, que vai dar 10 a 4 metros por segundo. Beleza? Então, 10 a 4 metros por segundo, porque se eu quero a minha resposta em joule, aqui tem que estar em metros obrigatoriamente, tá, pessoal? Então, automaticamente, vou fazer essa conta, 12 dividido por 2 vai dar 6, 6 vezes 10 oitava. Tá? Então, 6 vezes 10 oitavas joules é a quantidade de energia mecânica que vai ser transformada em calor e que vai ser entregue ao gelo. Então, vamos lá. Qual é a quantidade de calor que o gelo recebeu? O gelo recebeu essa quantidade de calor pelo processo de equilíbrio térmico e o gelo recebeu essa quantidade de calor devido à sua transformação de energia mecânica em calor. Tá? Então, a quantidade de gelo que se funde, toda essa energia vai ser usada para fundir o bloco de gelo, para derreter o bloco. Então, repara, ó, quantidade de calor latente, que é aquela quantidade de calor que promove a mudança de fase, a mudança do estado físico da substância, o calor latente de fusão, né, vezes a massa que vai se fundir. Então, eu venho aqui, ó, e coloco 30.876.000, que é essa parte aqui. Ah, mas o sinal? Aqui, pessoal, era negativo, porque o meteorito estava perdendo. Mas aqui o gelo está recebendo, então isso é positivo. Ele recebeu também essa quantidade, 6 vezes 10 oitava, que seria 60 vezes 10 a sexta, 60 vezes 10 elevado a 7 aqui, né? Então, repara, ou 600 vezes 10 a sexta, daria 600 milhões, tá? Conta aqui, ó, 6 com 8 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, tá? Igual o calor latente, ou a variação da entalpia, que ele falou lá, 3,34 vezes 10 a quinta, vezes a massa que se funde. Ao fazer essa conta, eu consigo descobrir a massa que se funde. Como aqui essa variação da entalpia está em quilogramas, essa massa que se funde também vai ser encontrada em quilogramas. 1.889 quilogramas. Bom, pessoal, se eu fosse arredondar, né, daria mais ou menos 1,9 vezes 10 a terceira quilograma. A resposta esperada na prova ele colocou como 2.000. Ele deu uma arredondada mais forte nisso. Mas não vejo nenhum problema em colocar 1.889 quilogramas como sendo a resposta da questão. Beleza, gente? Valeu, tudo de bom para vocês e até a próxima questão. Tchau, tchau.